É hora então da gente falar do nosso tema de hoje. Vamos falar sobre procrastinação. E o grande problema sobre a procrastinação é que ela gera frustração. Escreva essa palavra aqui, frustração, para você não esquecer. Quando eu peço para você escrever, é para você fixar melhor o conteúdo, para você ficar aqui comigo, tá bom? Então escreve aqui, frustração. A procrastinação, ela gera frustração. Porque eu tenho certeza que você não fica feliz quando você procrastina. Faz sentido? Ninguém fica feliz quando você deixa para depois, principalmente algo que você sabe que é importante para você, principalmente algo que você sabe que pode mudar a sua vida, principalmente algo que você acredita que vai te tirar do sofrimento e você procrastina. E a primeira coisa que eu quero tirar de você é a culpa. Eu quero tirar de você a culpa. E aqui não é para passar a mão na sua cabeça, não. Eu quero que você entenda isso. Não é para passar a mão na sua cabeça, para te deixar dentro de uma jaula do vitimismo. Nada disso. Absolutamente nada disso. Mas a procrastinação é um sintoma. Escreva aqui, sintoma. É um sintoma. É um sintoma que atende a um processo automático. A um processo automático. E a gente precisa compreender isso, porque o procrastinador ou a procrastinadora, ele vai acumulando procrastinações ao longo da vida, e isso vai tirando principalmente o quê? A confiança de agir. A confiança de entrar em ação. A confiança de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. E essa confiança, ela é necessária para que você haja. Porque sem ação não há transformação. Escreva aqui, sem ação não há transformação. Se você não agir, nada vai mudar. Se você não tomar uma decisão e agir, não adianta de nada. Não adianta eu também apenas tomar uma decisão. Eu decidi emagrecer. Decidi emagrecer. Você está se alimentando de maneira adequada? Não, mas eu decidi emagrecer. Você está fazendo exercício físico? Não, mas eu decidi emagrecer. De que adianta você decidir se você não entra em ação? Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Não adianta eu decidir e não agir. A ação, ela é necessária para transformar a minha vida. Uma escolha, guarda essa frase, uma escolha, ela tem o poder de mudar a sua vida. Ela tem o poder de mudar a sua vida, desde que você haja. Não adianta você guardar a sua escolha, a sua decisão. Não, eu decidi me separar. Eu decidi me separar. Não quero mais estar casado, eu quero sair dessa relação tóxica e abusiva. E aí, o que você já fez? Nada, mas eu já decidi. E aí os anos passam. Isso, num português bem claro, é você mentindo para si mesma. Isso é você contando uma historinha. Isso é a procrastinação. A procrastinação, normalmente, são historinhas que você conta para si mesma. Lembra que eu te falei no início? Eu vou tirar a culpa de você, porque é um processo automático. Mas eu não vou tirar de você, e eu quero que você escreva essa palavra aqui, a responsabilidade. Eu não vou tirar de você a responsabilidade. Você, até aqui, você talvez tenha procrastinado muitas coisas na sua vida e você realmente não tem culpa de ter procrastinado. Só que agora você é responsável por parar de procrastinar. Responsabilidade. Não dá para você imaginar uma vida diferente se você não assumir a responsabilidade pelas tuas decisões, pelas tuas escolhas. E não fazer nada com a procrastinação, para combater a procrastinação, é uma escolha, é uma decisão. Isso tem um resultado. Um resultado que tem o nome de frustração. E quanto mais você se frustra, menos confiança você tem em si. E quando você não confia em si, você tem menos ainda autoestima. A sua autoestima vai ficando pequena, você se acha
inferior, você não se acha capaz, você não se acha bom, boa o suficiente. Só que você não é isso. Presta atenção agora no que eu vou te falar. Para tudo que você está fazendo agora. Olha aqui só para mim. Você não é essa procrastinação que tomou conta da sua vida. Você não é essa baixa autoestima que permeia hoje o teu dia a dia. Você não é isso. Você é alguém muito melhor do que isso. Escreva aqui: eu sou muito melhor do que isso. Eu sou muito melhor do que isso. E você é muito melhor do que isso. Pode ter certeza. Muito melhor. Só que você precisa ter a responsabilidade a partir de agora de combater um processo automático que acontece. E eu vou te explicar por que é um processo automático. E isso tem a ver muito com o que a gente vai falar no sábado, com as feridas emocionais. Tem muito a ver. Você hoje talvez procrastine por conta de uma ferida emocional. Quer ver? Deixa eu dar um bom dia aqui. Eu vou contar para você. Deixa eu dar um bom dia aqui para algumas pessoas que chegaram. Deixa eu ver aqui a Silvia, bom dia Silvia, a Sara também por aqui, bom dia Luciana, bom dia, a Honey Mary também por aqui, Caio Paizan, bom dia, Tânia Silva, seja bem-vinda, a Carmen também por aqui, bom dia, Lola mais uma vez aqui, bom dia, e isso já aqui, uma escolha tem o poder de mudar a tua vida. Boa, Nildo, toda ação gera reação. A Eliana, bom dia, Leandro Máximo, bom dia, Leandro, seja bem-vindo, que legal que você está aqui. Cida, Praiara Santos, isso, Suzana, sou muito melhor do que isso, eu sou muito melhor, você é muito melhor que a procrastinação que tem hoje na sua vida. Boa, Jaque, boa, Kate, boa, vocês são muito melhores do que isso. E vocês precisam acreditar nisso. Vocês precisam acreditar que vocês são muito melhores do que o que você está vivendo hoje. E eu sei que talvez nesse momento você esteja machucada, você esteja se sentindo enfraquecida. É por isso que você precisa olhar para essa procrastinação e combatê-la com responsabilidade. Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Essa decisão, ela é sua. A decisão de sair desse modo de procrastinação. Mas para sair desse modo de procrastinação, além da decisão, você precisa agir. Não adianta eu tomar a decisão. Eu decidi que esse emprego que eu tenho não dá mais. Maravilha. E o que você está fazendo para realmente sair desse emprego? Não estou fazendo nada. Estou esperando uma oportunidade bater na minha porta para que aí sim eu mude de emprego, para que aí sim eu mude de carreira. Não, essa responsabilidade é sua. E está na hora de você agir como uma adulta, um adulto que você é. Para de ser vitimista. Para de ficar agarrado, agarrada aos outros. O meu papel aqui, todos os dias, é te preparar para recuperar a coragem e dominar os seus medos, os medos que bloqueiam a sua vida. Esse é o meu papel, mas eu não posso fazer por você. Eu posso te ajudar, posso te dar os caminhos, porque eu também já estive aí desse lado. Eu também já fui uma pessoa sem coragem, uma pessoa que era dominada pelos medos. Mas hoje não. Hoje eu domino os meus medos. E as decisões que eu preciso tomar, eu tomo sem nenhum susto, sem nenhum pavor. Eu tomo com muita convicção. Acerto? Às vezes, erro bastante. Mas eu tomo as minhas decisões. Eu não fico paralisado. Isso, já que não adianta decidir e ficar parada. Não adianta. Não adianta. Claro que tudo começa por uma decisão. Eu decido sair desse sofrimento. Mas agora eu preciso agir. Se eu não entrar em ação, não vai acontecer nada. E essa decisão evapora. Ela enfraquece. E daqui a um tempo, você continua no mesmo modo
automático. E procrastinação tem a ver com medo. Escreva aqui, medo. Procrastinação tem a ver com medo. Por isso que a aula de sábado, a aula secreta, aliás, para quem não está sabendo, no sábado eu vou dar uma aula secreta das 9 da manhã por volta até de meio-dia sobre feridas emocionais. Como eliminar os padrões, esses padrões automáticos que te mantêm preso no sofrimento. É uma aula gratuita com vagas limitadas, não é uma live. Então assim, se você quer participar dessa aula secreta, digita agora aula secreta, que no final da live aqui de hoje eu vou te mandar um link no seu direct, no seu inbox. Tudo bem? E aí você tem que fazer a inscrição. Se você não fizer a inscrição também não adianta de nada. Você vai ter... É gratuito. É gratuito, tá bom? E vai ter um processo terapêutico poderosíssimo no final. Então eu recomendo que você faça. Ah, Gata, mas eu tenho sei lá o que, eu tenho festa, eu tenho essa época do ano, né? Tem muita confraternização. Nossa, eu tenho uma coisa da família incrível que eu não posso faltar. São escolhas. Essa aula não vai ficar gravada, não vai estar disponibilizada. Então assim, esteja presente. Tudo bem? É uma aula gratuita, tá bom? A procrastinação, ela tem a ver com medo. E quando você está diante de um medo, a sua mente faz tudo, absolutamente tudo, para te proteger. Quando a sua mente identifica que você está em perigo, a tua mente usa o medo para que você o quê? Para que você possa sobreviver. Vou dar um exemplo bem prático para você entender. Imagine que você está no alto de um prédio, o prédio mais alto da sua cidade. Lá no alto. E aí você fica ali na sacada, e a sacada não tem nenhuma proteção, e você fica olhando para baixo. Se você não tivesse medo, você provavelmente pularia. Faz sentido isso para você? Você pularia. Agora, o medo vem para te alertar. Opa, ô gata, toma cuidado aqui, ó. Presta mais atenção, ó, você vai cair. O medo é uma emoção que serve para nos alertar. Só que o medo tem um poder. Ele tem o poder de controlar a sua vida. O medo, ele acaba muitas vezes agindo para te proteger, mas na verdade está te prejudicando. E a procrastinação tem tudo a ver com isso. Um exemplo de coisas que você procrastina. Me dá aqui um exemplo de coisas que você já procrastinou na sua vida, mas importantes, que poderiam ter mudado a sua vida se você não tivesse procrastinado. O que teria acontecido? Coloca aqui para mim. O que você tem procrastinado hoje que já teria, se você tivesse feito, já teria mudado a sua vida? Coloca aqui para mim, para eu te dar um exemplo bem prático aqui. Eu vou usar o seu exemplo. Deixa eu ver aqui um comentário da Suzana. Realmente estou descobrindo o quanto eu me colocava no papel de vítima. Quero continuar me preparando para seguir a minha vida como eu achar melhor. Prioridade sou eu hoje. Ótimo. Prioridade é um passo fundamental nesse processo. Se eu não me coloco como prioridade, como você está fazendo agora aqui, você que está aqui, todos vocês que estão aqui me ouvindo, vocês estão se colocando como prioridade. E isso é uma evidência gigantesca que você está construindo do quanto você quer. Quando eu me coloco como prioridade, eu estou dizendo não para uma série de coisas. E é muito importante que as pessoas do seu ambiente comecem a entender isso. Que você não vai ser mais aquela pessoa que vai apenas fazer tudo para elas. E não significa que você não vai fazer para você, que você não vai fazer para elas também, mas você vai fazer principalmente para você. Tudo bem? A Jaque, se der medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Olha, Jaque, eu não sou muito partidário dessa ideia, porque ela é rasa. E eu vou te explicar por quê, tá bom? É uma ideia rasa. E é uma ideia perigosa.
Muita gente fala isso. Você está com medo? Vai com coragem, vai com medo mesmo, enfrenta. Isso em algumas situações dá certo e na maioria não dá certo. Primeiro por quê? Porque coragem é ação. É ação com preparação. Quando eu estou preparado para agir, eu vou diminuir os riscos. Tudo bem? O medo é uma emoção. Existem medos que são, digamos, claro, são irrelevantes, que eu digo no sentido de são menores. Por exemplo, do que o medo da escassez, o medo de não ter o que comer, o medo de passar necessidades importantes. Esse é um medo que é construído ao longo do tempo e ele é muito forte na vida das pessoas. Uma outra coisa é você ter um medo, por exemplo, eu tenho medo de rato. Tenho medo de rato. Então, assim, nessas horas, se eu estou diante, digamos, de um... Isso já aconteceu, porque eu gosto de correr na rua, né, de você às vezes cruzar, né, com esse animal peçonhento. E aí, ou eu sigo correndo ou eu paro. Não, aí tudo bem, aí funciona, vai com medo mesmo. Beleza, eu acelero e vou correndo. Mas existem medos que não. Então a gente precisa tomar cuidado com essas frases que elas são... elas têm um efeito, digamos, até motivador, mas elas são rasas. Tudo bem? A Suzana, medo de me afastar de pessoa tóxica. O Caio, estou querendo trocar a psicanálise pela hipnoterapia. Como paciente, se você quer resultado rápido e eficaz, eu trocaria. Eu falo isso não apenas por mim, né, porque eu já passei por algumas hipnoterapias na minha vida e eu sei que eu encurtei muito caminho, assim como de milhares de pessoas que eu já atendi ao longo desses últimos anos. Resultado, porque você trata a causa, né? É resultado rápido, muito mais rápido do que talvez você ir toda semana tratar uma coisa e às vezes você não sai do lugar. Tudo bem? Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. A Cris Marchiori, bom dia. A Israelita também por aqui, a Maria Solange. Procrastinação. Ninguém colocou aqui, né, o que está procrastinando aqui, né? Aqui a Suzana colocou, o medo de me afastar de pessoa tóxica. E por que a gente procrastina isso muitas vezes? Por conta de um medo. Isso tem a ver com as feridas emocionais que a gente vai tratar no próximo sábado. Porque a sua mente, ela tem e eu quero que você escreva aqui, uma interpretação. Uma interpretação. Essa interpretação, ela serve para te proteger. Exatamente para a mente usar um processo automático para te proteger. E essa interpretação, ela vem da onde? Ela vem de aprendizados e experiências que você teve. Por exemplo, a Bárbara, procrastinando mudar de área profissional. Vamos falar disso daqui a pouquinho, então. A Eloide, no momento a minha luta é com o imaginário. Vou dar o meu exemplo, o que eu falei há pouco. Eu tenho medo de rato. É uma interpretação que eu tenho, por quê? Porque eu tive uma experiência na minha infância com um rato. E tá ali. Então toda vez que eu falo, e quando eu falo aqui, não tô brincando no meu pé, eu tô assim, eu tô com o pé assim, que não dá pra você ver aqui. Mas eu falo, eu tô assim, eu tô agitado, porque o meu corpo não quer que eu fale disso. Eu não tratei isso ainda. Até um dia eu vou tratar isso, prometo. Mas para mim hoje não muda a minha vida, ok? Não é uma coisa que paralisa a minha vida, não é uma coisa que me atrapalha, nem nada. Só que quando aparece um rato, eu dou um escândalo, né? Eu faço um escândalo, né? Mas, voltando, a minha mente tem uma interpretação de que ratos são perigosos. Ou de que ratos geram um sentimento ruim em mim. Então, sempre que eu estou diante de um rato ou de uma situação como essa, o que acontece? A minha mente me protege. E aí vem o medo. Então, por exemplo, pegando o exemplo da Suzana, né? O medo de me afastar de uma pessoa tóxica. Muito provavelmente existe uma interpretação e está ligado a essas feridas emocionais que a gente vai falar no sábado. Por exemplo, ou a ferida do abandono, ou a ferida da rejeição. Por quê?
Porque se lá atrás, na minha infância, eu fui abandonada ou rejeitada, principalmente pela minha mãe, isso pode ter acontecido ou não. O que importa, quando a gente fala da hipnoterapia, tem a ver com a interpretação que está aqui. Porque a hipnoterapia trata o quê? Essas interpretações. Por isso que o Caio falou, né, da psicanálise, a psicanálise não trata a causa. A hipnoterapia trata a causa. Então, eu vou tratar a causa dessa interpretação. Por que eu tenho medo de rato? Eu vou contar aqui para você. Se você estiver comendo alguma coisa, para de comer. Tá bom? Conselho que eu vou te dar. Vou até beber uma água para falar essa história. Meus pais estavam fazendo uma reforma em casa e estava uma bagunça. Tava uma bagunça. Mas quem já fez reforma em casa sabe. E numa dessas, eu abri o forno do fogão e lá tinha um camundongo que acho que se enfiou lá, enfim, dentro dessa bagunça que estava a reforma, estava a casa. Eu me assustei, óbvio, e o camundongo também se assustou, claro, porque eu dei um berro, né? Tinha lá os meus, talvez, acho que 13 anos, dei um berro. E eu soltei a porta do forno com muita força para fechar. E aí acho que dei um azar e o camundongo também. E simplesmente eu decapitei o camundongo. E aí, obviamente, essa imagem, né, ela gerou essa interpretação. Porque até então eu não tinha medo de rato. Até então nunca tinha tido, acho que nem contato com rato. Mas a partir daí eu não posso realmente ver um rato. Então como que trata-se isso? Na causa. Eu preciso, porque na hora, uma emoção surgiu para me proteger. E essa emoção, com certeza, foi o medo. O medo é uma emoção, lembra disso. E aí, esse medo, ele está associado toda vez aqui nessa interpretação. Então, para eu, digamos, não sofrer mais, mas eu não sofro, tá? Mas para eu não ter, por exemplo, que eu estou aqui mexendo o pé sem parar, acho que daqui a pouco eu vou torcer o tornozelo de tanto que eu estou mexendo enquanto eu estou falando disso. Por quê? Eu preciso tirar essa emoção, eu preciso quebrar essa emoção. Entende isso? Então, voltando ao exemplo da Suzana, provavelmente o abandono ou a rejeição que ela tenha sofrido gere um medo de ficar sozinha. E aí mesmo essa pessoa sendo tóxica, ela tendo consciência disso, essa pessoa é um elo para ela. Faz parte talvez da família, talvez alguém próximo, e ela não quer perder esse elo. Porque se ela perde esse elo, o que acontece? Eu perdendo esse elo, eu fico sozinha. Então é a minha criança lá que está ferida. Por isso que no sábado a gente vai fazer um processo terapêutico bem poderoso. Então, ó, se você quer participar da aula secreta Feridas Emocionais, para você entender como eliminar as feridas emocionais, é uma aula secreta. Digita agora, aula secreta. E no final dessa live eu vou te mandar um link no seu direct, no seu inbox. Você precisa estar me seguindo aqui no Instagram, tudo bem? Se você não estiver me seguindo, você não recebe essa mensagem que eu vou te mandar lá no seu direct, no seu inbox, para que você receba o link. E por que eu estou chamando de aula secreta? Porque não é aberto para todo mundo. Não dá. Hoje eu tenho mais de 30 mil pessoas aqui. Não dá para abarcar todo mundo. Não dá, porque eu vou fazer um processo terapêutico. E aí é no Zoom. Eu vou olhar para cada um. Para quem já fez a blindagem emocional, é como eu faço no programa Blindagem Emocional. Então eu não posso ter muita gente. E ela é gratuita, tá bom? Então participa nesse sábado das 9 às 16. Ô Gato, vai ficar gravada? Não vai ficar gravada. Exatamente por conta do processo terapêutico. Eu não posso ser irresponsável de fazer um processo terapêutico
Eu não posso fazer um processo terapêutico, deixar ele gravado. Tudo bem? A Cris, nossa, meus medos. Muitos meus medos. Pois é. E aí, quando eu trato isso, eu entendo por que eu procrastinava. Por exemplo, alguém aqui falou de transição de carreira. Quem que foi? Foi a Bárbara, né? A Bárbara falou. Estou procrastinando mudar de área profissional. Por quê? Porque provavelmente, Bárbara, talvez, tá? Eu não conheço a sua história. Provavelmente, dentro da sua história, existe aí uma necessidade de aprovação. A gente vai falar disso, inclusive. De aprovação. Por quê? Porque provavelmente houve um abandono ou uma rejeição durante a sua trajetória. E naquele momento a tua mente criou uma interpretação de que eu não posso, por exemplo, desobedecer a mamãe. Eu não posso decepcionar a mamãe. Então, se eu não posso decepcionar a mamãe, eu tenho que fazê-la feliz o tempo todo. Então, eu posso estar numa profissão que eu odeio, mas se eu estou ganhando um bom salário, se minha mãe fala, nossa, olha só minha filha, ela é concursada pública, nada contra concurso, mas ela é concursada, olha só, a mãe fala para as amigas com orgulho, porque é o que ela acredita e está tudo bem, eu não posso decepcionar minha mãe. E aí tem uma ferida emocional que você precisa tratar. A Bárbara, é isso mesmo, ó, sem conhecer, acertei. Isso é experiência de consultório. É experiência de consultório. Por isso que, para você que quer entender melhor a sua ferida emocional, ou as suas feridas emocionais, bom dia, Beth. Escreve aqui aula secreta, que no final da nossa live de hoje eu vou mandar o link para você. É um link, essa aula é no sábado, é gratuita, das 9 ao meio-dia, e vai ter um processo terapêutico no final. Não é uma live, hein? Já estou avisando aqui, não é no Instagram, não é aqui, é num ambiente fechado, controlado, onde eu vou poder te ajudar. Tudo bem? Então, a procrastinação, ela tem a ver com o medo e com uma interpretação. Se eu não mudar essa interpretação, eu vou continuar procrastinando, porque é um processo automático. É isso que eu quero que você entenda. É um processo automático. Enquanto você não dominar os seus medos, você vai continuar procrastinando. E é aqui que eu quero que você entenda que o quanto você está perdendo procrastinando. O quanto você está perdendo de vida e de oportunidades não fazendo o que precisa ser feito. Porque não adianta, como eu disse no início, tomar uma decisão e não agir. Ah, eu decidi sair, o ano que vem eu realmente não vou mais trabalhar com o que eu trabalho hoje porque eu estou infeliz. Ok, que bom que você tomou essa decisão. Qual é a ação? Ah, não, eu vou esperar um pouquinho, né? Deixa acontecer tal coisa. Não. Você precisa romper. Você precisa agir. Decisão, a palavra vem de cisão. A decisão é para você tomar um caminho diferente. Esse é o verdadeiro sentido da palavra decisão. Cisão, quebrar. Se você tem que tomar uma decisão hoje na sua vida é porque tem algo que não está bom. Você não está feliz. Você está sofrendo. E a coragem que você está buscando, ela vem do quê? Ela vem de ação, com preparação. Preparação. Por isso que, como eu disse para Jaque há pouco, sobre vai com medo mesmo. Não é bem assim. Não é bem assim. O vai com medo mesmo serve para algumas coisas. Talvez bem mais simples e menos complexas. Quando a gente está falando de uma mudança de área profissional, não é tão simples assim. Ou quando a gente está falando de sair de um relacionamento, de um casamento, com filhos, com uma série de coisas envolvidas, não é tão simples assim, vai com medo mesmo. Isso é irresponsabilidade. Se eu falar isso para você, vai com medo mesmo, eu estou sendo irresponsável.
Porque eu estou falando de uma zona de conforto que hoje eu tenho e que você talvez não tenha. E é irresponsabilidade eu falar com, digamos, com o meu contexto. Mas uma coisa eu falo todo dia aqui para você. Se você se preparar, preparação. A aula que eu vou dar no sábado é uma preparação. Porque é um conhecimento que você não tem. É um conhecimento que você não tem. Não adianta eu ir com medo mesmo se a minha ferida emocional está aberta. Entende isso? A Bárbara, né? A gente está falando aqui da Bárbara em relação à mudança de carreira. A Cris também. A Cris, eu conheço bem a história da Cris. Se essa ferida emocional ela não é curada na raiz, o que vai acontecer? O processo automático continua porque a emoção está ativada. Escreva aqui, emoção ativada. O que você precisa é desativar essa emoção. Quando eu desativo essa emoção, e esse é o principal benefício. Benefício não, o principal foco da hipnoterapia, que é desativar a emoção e mudar a interpretação. E a consequência é sair do sofrimento. Muita gente chega para mim na hipnoterapia e fala assim: Gata, eu quero esquecer aquela pessoa que me faz sofrer. Não dá para você esquecer. Mas o que eu garanto é você não sofre mais por ela. Sofrer não, porque o sofrimento está ligado a uma emoção. Se eu desativo essa emoção, eu não sofro mais. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, você precisa entender de onde isso começou. Aonde que essa emoção foi ativada, como escreveu aqui o Leandro. Aonde que essa emoção foi ativada? Tem a ver com a tua infância, tem a ver com as tuas feridas emocionais. E a gente vai falar, eu vou dar aqui um spoiler, a gente vai falar de cinco feridas emocionais. E talvez você tenha mais de uma. Isso é comum. Eu tenho mais de uma ferida emocional. Mas, já vou te adiantar aqui, um spoiler de sábado. Existe sempre uma ferida emocional primária. A primeira que aconteceu ao longo da sua vida. Essa ferida emocional, ela precisa ser olhada e ser combatida com intensidade. Porque é ela que gerou, de uma certa maneira, comportamentos que te levaram a outras feridas emocionais. Vou te dar um exemplo, porque eu já tratei isso muitas vezes na hipnoterapia. Ferida primária, rejeição. Fui rejeitado pela mamãe na gestação, e aqui como eu sempre digo, sem julgar a mãe, é entender sempre os contextos. Fui rejeitado pela mãe. Quando eu me sinto rejeitado por alguém, não sei se você já se sentiu, na fase adulta principalmente, né? Ou até na adolescência, uma fase mais consciente, quando você é rejeitado por alguém, como é que você se sente? Imagina quando você namorava, né? Você queria namorar com um rapaz, com uma menina, e essa menina ou esse rapaz diziam não para você. Você era rejeitado, certo? Como é que você se sentia? Você se sentia menor, você se sentia pequena, você se sentia não merecedora. Essa ferida cria uma interpretação de não merecimento. E aí, sabe o que acontece? Eu acabo aceitando ao longo da minha vida ser humilhada, ser desvalorizada, ser traída. Porque é o que eu acredito. Eu não sou merecedor de nada de bom. Eu não sou merecedor de carinho, de valorização, de respeito. Então, eu aceito um marido tóxico. Eu aceito uma relação tóxica. Eu aceito um emprego abusivo. Eu aceito. Porque é isso. A minha vida é isso. Não, a sua vida não é isso. A sua vida não é isso. A sua vida pode ser muito diferente desde que você trate a causa, desde que você
Mude essas interpretações, desde que você assuma a responsabilidade pelo seu futuro e pela sua vida. Se você assumir essa responsabilidade, se você verdadeiramente entender que só você muda a tua vida e mais ninguém, e é por isso que eu estou aqui todo dia, porque eu quero despertar você. Porque não adianta você também ficar aqui me escutando todo dia e não fazer nada. E uma ação que você pode tomar hoje, agora, é digitar aqui aula secreta, que eu vou dar no sábado, a aula secreta sobre feridas emocionais, e eu vou te mandar no final dessa live o link, você vai se inscrever. Isso é uma ação. Ou você quer que eu ligue para você, te convide, faça a sua inscrição e faça por você essa aula secreta? Não, não vou fazer. Porque isso é impossível. Você precisa assumir a sua responsabilidade dentro do seu processo. Dentro do seu processo de cura. É você. Ótimo. Eloíde, eu preciso tratar. Não dá para continuar assim. É isso. É essa indignação que tem que começar a crescer dentro de você. Mas não uma indignação destrutiva, mas é uma indignação de não aguento mais e agora eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou agir. Não adianta você tomar decisão e não entrar em ação. Lembra disso. Vivi Machado, minha amiga. Legal, aula secreta. No final, vou mandar para vocês o link da aula secreta que vai acontecer nesse sábado sobre feridas emocionais. Das 9 ao meio-dia. 9 ao meio-dia. Ao vivo, com um processo terapêutico poderoso no final. Vagas limitadas, por quê? Porque eu não posso ter muita gente para fazer esse processo terapêutico. É um processo semelhante ao que eu faço na blindagem emocional. Tudo bem? Fez sentido para você o que nós conversamos hoje sobre procrastinação? Então, para a gente recapitular aqui, talvez o principal, coloca aqui o que ficou para você aqui do que a gente conversou hoje. Coloca aqui para mim qual foi o seu aprendizado. Escreve aqui para mim, isso é muito importante, você reforçar aquilo que você aprendeu. Eu vou falar o que eu acho que é o mais importante, tá? Mas é o que eu acho. Se eu estivesse aí no seu lugar, era o que provavelmente eu anotaria e destacaria. Tudo bem? Procrastinação, ela nem sempre é culpa minha. Nem sempre. Mas, a partir de agora, eu tenho responsabilidade de combatê-la. Se eu procrastinei até aqui, provavelmente eu não tive culpa. E eu preciso tirar essa culpa dos meus ombros. Mas a partir de agora eu preciso ser responsável. Eu preciso entender que essa responsabilidade de mudar esse padrão de procrastinação, sim, essa responsabilidade é minha. Tudo bem? Silvia, boa Silvia, decidir, escolher e agir. Ótimo, é isso. Decidir, escolher e agir. Se você não agir, esquece. Decidi para o ano que vem que eu vou emagrecer 20 quilos. Legal. Você vai na academia? Não. Você vai fazer uma dieta? Não. Me explica como que você vai emagrecer 20 quilos se você não vai fazer absolutamente nada. Não tem como. Não tem como. Decisão e ação. Decisão e ação. Tudo bem? Bom, amanhã a gente vai falar de um assunto e eu quero pedir a sua ajuda aqui para você que está aqui, tá bom? É um assunto bem sério que a gente vai falar amanhã. Não que esse não seja sério. Todos são... as minhas lives, obviamente, não são tão agradáveis assim, né? Porque são temas que estão aí gerando sofrimento para muitas pessoas. A procrastinação, com certeza, gera um sofrimento terrível. Mas, boa Jaque, nada muda se eu não mudar. Perfeito. E se você não decidir e agir, aí não muda absolutamente nada. Amanhã a gente vai falar sobre depressão, tá bom? Então, qual é a ajuda que eu quero pedir para você? Compartilha, avise as pessoas que você
que amanhã vai ter essa live às 8h15 da manhã. Tem muita gente vivendo em depressão, muita gente vivendo em depressão. E esse final de semana eu estava num treinamento com mais de 10 mil pessoas. E eu tive que fazer uma hipnoterapia às pressas com uma pessoa com um processo que estava num processo depressivo bem avançado ali, bem latente no evento, não estava bem. E aquelas coisas da vida, né, de coincidência, a pessoa estava do meu lado, eu comecei a perceber que ela não estava bem, perguntei se estava tudo bem, e aí ela disse que não, eu me apresentei, e aí eu fiz lá um processo com ela, e eu sei o quanto isso é difícil, porque eu já passei por esse processo de depressão, tá bom? Então, ajuda a divulgar. Deixa eu ver aqui a Beth. Aceitar o que está me deixando infeliz. Agir. Não diria aceitar, né? Compreender o que tá te deixando infeliz e sim, agir. E agir. Mas não se conforma com isso não. Tá bom? A Silvia, atitude e o resultado concretiza e gera força. Exato. Gera evidência. A evidência combate o medo. Guarda essa frase. A evidência combate o medo. Combate o medo. A Glória, coragem para mudar e o que preciso mudar. Ótimo. Coragem é ação com preparação, tá bom, Glória? Lembra disso. Preparação. Não adianta ir apenas enfrentar o medo só sem preparação. É o exemplo que eu dou sempre sobre a maratona. Não dá para você correr uma maratona de 42,5 km sem nunca ter se preparado. Você vai se machucar. E para alguns desafios é como uma maratona. A separação de uma relação tóxica, abusiva, onde você talvez seja dependente financeiramente, isso aí é uma circunstância e não uma sentença. E não uma sentença. Eu sempre digo, quem quer dá um jeito. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E eu sei que é duro às vezes você escutar isso, mas é verdade. É verdade. Quando você realmente quer alguma coisa, nada te para. Nada te para. Tudo bem? Boa, Jaque. A evidência combate o medo. A Silvia, já colhi resultados. Estou muito orgulhosa do processo e do que construí. Parabéns, Silvia. Muito orgulhoso de você, viu? Muito orgulhoso de você. Bom, a gente se fala amanhã então, 8h15 da manhã, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia.